sabe? Comecei a fazer. É que fiquei meio isolado lá no sul por causa do meu pai. Agora estou voltando Entendo. novamente no mercado de trabalho aí, no bom sentido, né? Porque é muito distante, cidade pequena, né? Mata a gente profissionalmente. Quem é do meio, né? É, E agora estou voltando aí, tracionando bem, graças a Deus. Vamos ver se a gente vai dar certo. vai. Fechou, Andrei? Então vamos lá. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Papo Sem Fronteira, um programa que promete, né, e tem cumprido o objetivo de trazer personalidades, né, de várias áreas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Luciana Suman. Ela é uma das maiores especialistas na área marítima, né, e de cabotagem do Brasil, com referência internacional. Tem uma história brilhante, contou um pouquinho para mim no intervalo agora da trajetória dela. E eu quero agradecer você ter vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É sempre legal estar conhecendo gente nova, estar falando em ambientes novos, né? E poder falar um pouquinho do meu setor, que às vezes é tão esquecido e que é tão importante para o modal de logística. Com toda certeza. E eu estava comentando com a Luciana, eu tenho palestrado bastante e tenho falado muito sobre que não existe, né, exceto as particularidades de cada meio de transporte, o conceitual é mais ou menos o mesmo, né? Essa questão da eficiência energética, a questão da emissão de CO2, Uhum. né, dos gases poluentes, de efeito estufa, entre outros. E a Luciana é uma especialista em motores marítimos. Eu fiquei realmente muito surpreendido com a tua história. Ah, Eu queria que tu obrigada. contasse um pouco para nós quem é a Luciana, porque eu acho que está todo mundo muito curioso para saber quem é você. É comum, né? Primeiro porque quando você fala em motor marítimo, né, quem já viu um motor desses, né, sabe que são motores muito grandes. Nós temos motores de 3 andares, né? Então ver uma mulher ainda gera ainda é um pouco disrupto, né? Sendo que hoje, na Maré Mercante, nós temos mais de 100 mulheres, né? Eu sou a 5ª turma de mulheres formadas, né, na Maré Mercante do Brasil. O Brasil tem sido expoente nesse sentido de equidade de gênero no setor de Maria Mercante, né? Já sou formada há mais de 20 anos, então daqui a pouco a galera começa a fazer as contas, né? Bem, eu sou oficial de máquinas de formação, né? Fui formada, vai fazer as contas com certeza que eu vou ter que falar os anos aqui, que é tradicional, né? Sou formada pela EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, é uma universidade militar, né? Onde a Marinha do Brasil, ela que é a gestora, né? Inclusive a Marinha do Brasil, ela é responsável pela Marinha Mercante no Brasil, tá? E eu entro no concurso de 2003, né? Faço toda a minha graduação lá, me formo em 2005 e 2006 saio com a minha carta de oficial de máquinas. O oficial de máquinas, ele trabalha na praça de máquinas das embarcações, né? Toda vez que você vai no porto, aquele navio bonito, né? Você tem pelo menos ali umas 5 pessoas naquele momento, naquela praça de máquinas. Nós ficamos abaixo da linha d'água, né? Trabalhando para fazer que aquele navio possa operar e se deslocar, né? Os navios menores, por exemplo, do apoio marítimo, né, que hoje representa o maior fleet do Brasil, somos em torno aí de 430 embarcações, né? 80% do fleet do Brasil hoje é o apoio marítimo, são duas pessoas apenas trabalhando na praça de máquinas, né? O apoio marítimo seria o rebocador? Seria o rebocador. E aí você tem 70 tipos de embarcações diferentes dentro do apoio marítimo, né? A galera conhece mais o rebocador, né? Que é diferente do rebocador portuário, né? Que é para ajustar a embarcação no porto, né? No cais. No cais. Essas embarcações do apoio marítimo, sua principal missão é corresponder, ligar terra às plataformas. Então, toda a parte de suprimento, seja de alimentação, peça, manutenção, transporte de pessoas é dado por essas embarcações, né, do apoio marítimo. Sim. Essas embarcações do apoio marítimo, você tem Pipe Lay, que trabalha, que é uma embarcação de lançamento de linha, por exemplo. Você tem o HTS, que é uma embarcação de manuseio de âncora, né? E todas elas vão para
para fora das áreas econômicas exclusivas, né? Atuar junto às plataformas e poder ali gerar renda para o nosso país. Isso tudo ainda é Maria Mercante, né? Legal. Depois disso, eu fiz engenharia mecânica, né? Atuei bastante como oficial de máquinas, e aí eu vi que eu precisava dar continuidade aos meus estudos, fiz o curso de engenharia mecânica, né? Como já tinha uma graduação, fiz aproveitamento de algumas matérias. Depois da segunda faculdade, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, mestrado em ciência e resistência dos materiais. Estou terminando agora o doutorado de engenharia naval oceânica na parte de motores, obviamente, né? Que é a parte que eu amo, atuando, né? Minha pesquisa é direcionada à eficiência energética e descarbonização, que antigamente vendíamos como uma coisa única, só que são coisas separadas. Pois é. E você também é CEO da Marmec. Da Marmec. Conta um pouquinho da Marmec para nós sabermos Então, quem é. A Marmec, ela nasce em 2014, né? A Marmec, ela vem com o propósito de falar a língua do mercante, porque eu sou mercante, né? Falar a língua do mercante, então trazer a indústria que está aí acontecendo internacionalmente e apresentar essa indústria para o mercante. Então, eu abro a primeira empresa, né? Hoje a Marmec são 2 empresas, estamos indo aí agora para a terceira. Mas a primeira empresa ela é de treinamentos, então é de engenharia de segurança do trabalho, na parte ocupacional. Então, a minha ideia era falar para o meu aluno a língua dele, explicando como é que é a segurança, né? Só que, lembra, eu sou de manutenção, né? Então, logo o escopo do serviço foi aumentando, O coração né? bate mais forte na manutenção. Pois é. É dividido, tá? É dividida. Até porque você não consegue trabalhar com manutenção sem segurança. E segurança sem uma finalidade fica inócuo, né? Sim. Então, acaba que fica dividido. E aí o escopo foi aumentando, e aí, quando você começa a ensinar, as pessoas começam a ver que você sabe, eles começam a te convidar para consultoria, né? E aí eu abri a empresa de engenharia propriamente dita, que era o meu sonho, tá? Sim. Quando eu abria treinamentos, né? Meu sonho, na verdade, era abrir engenharia. Só que era muito caro. Para quem é empresário, sabe que ter uma empresa de engenharia é mais caro. É o anexo 6, né? Em termos de tarifa, tributos, é o mais caro. Então, como eu não conseguia chegar lá no anexo 6, comecei no 3, que é onde é a empresa de treinamentos, né? Sim. A empresa foi crescendo e aí nós conseguimos abrir a empresa de engenharia. Hoje, a empresa de engenharia suplanta em questão de receita, inclusive a treinamentos. Graças a Deus, o negócio se expandiu. Ótimo. E tá aí. Mas eu tô aqui me segurando, né? Eu também tenho um pezinho dentro da manutenção, embora não seja na parte marítima. Mas é motor. Motor é motor, né? Motor é motor. Quando entra óleo no poro, diesel. esquece. E nós estávamos conversando no intervalo sobre os ciclos dos motores a diesel, né? Você me falou de 2 e 4 tempos. Como nós temos muitos ouvintes que são transportadores, motoristas autônomos, né? Que têm o seu caminhão e através dele tem a sua renda ou tem a sua empresa, e eu falo que é mais ou menos parecido no conceitual. Conta para nós um pouquinho como é que são os motores de 2 e 4 tempos. Tá. Bom, o motor de 2 tempos, ele tem uma característica, tá, de ter uma rotação mais baixa. Ele é aquele motor que é para mais torque, ele é para mais peso. Então, por exemplo, nas embarcações, ele é utilizado como motor de propulsão. Sim. Tá? Eu não vou entrar no esquema de quantos ciclos, né? Porque eu acho que isso, para ser factível que o aluno entenda, acho que tem que ter um auxílio visual, né? Tem que ter uma projeção para ajudar. Mas eu vou explicar as principais diferenças entre eles. Eu acho que isso já vai ajudar o aluno a olhar o motor e saber quem é 4 tempos, quem é 2 tempos, né? E entender as principais, em termos de manutenção, a diferença entre eles, né? Então, o motor 2 tempos é aquele motor de força, tá? Então, ele é utilizado, por exemplo, nessas embarcações como motor de propulsão. O motor 4 tempos, ele já é um motor que já tem uma rotação, uma velocidade maior,
A gente a bordo, nas embarcações, trabalha com uma rotação que ela não é, acaba que não é constante, tá? Mas ela mantém uma frequência de 60 Hz, o que significa, no gerador, o que significa que a variação é uma variação pequena, considerando as variações que nós temos no motor de propulsão. Sim. Tá? Então, dentro dos motores 4 tempos, nós vamos ter, por exemplo, as válvulas. Né? No motor 2 tempos, a gente só tem uma válvula, que é uma válvula na cabeça. Alguns motores têm. Mas ela faz a admissão e faz o escapamento? Só a descarga. Os motores diesel de 2 tempos, eles só têm uma válvula, que é a válvula de descarga, tá? Então ele não faz admissão por ali. A admissão é feita pela janela de admissão, que fica localizada no cilindro, né? Sim. Que entra por baixo. Então, vem o ar, entra pela turbina, que é um turbocompressor. Depois eu falo um pouquinho do turbocompressor, mas esse ar vai entrar ali através do turbocompressor. Esse ar ele vai para um lugar chamado caixão de ar de lavagem, ele é acumulado e no momento certo ele entra nesse cilindro. O próprio cilindro ele faz uma zona de baixa pressão. Sim. É como se ele fosse succionando, né? E aí ele suga esse ar ele tem 2 serventias. A primeira serventia lavar o cilindro, tirando o resíduo de gases que aquele cilindro possa ter. Sim. Quando essa válvula da descarga fecha, ele começa a comprimir esse ar. Quando esse ar chega lá em cima, né, ele já está quente, bem quente, né? E aí eu tenho aí a minha bomba injetora e aí eu tenho a queima. Exatamente, tem injeção, a pulverização desse óleo, né? E aí eu tenho a queima. Quanto mais misturado esse óleo do ar, melhor é a qualidade da minha queima. Quanto maior a pulverização, né? E essa mistura... misturar de forma homogênea, eu tenho uma queima mais perfeita. Exatamente. Então, que quando eu estou comprimindo esse ar, eu ofereço uma resistência até para a própria pulverização. Então, a gente tem alguns momentos importantes nessa fala, que é o ponto morto inferior e o ponto morto superior. Ponto morto inferior é aquele ponto mais baixo que minha biela desce. Isso. O ponto morto superior é o ponto mais alto, tá? Um pouquinho antes dela chegar no ponto morto superior, é que normalmente é feita a injeção de combustível. Tem um momento, o motor é como se fosse uma banda, né? É tudo muito sincronizado. Harmônico. É harmônico. Como um relógio suíço. Exatamente. Ele é harmônico. Então, quando isso não está sincronizado, quando isso não acontece da maneira que foi prevista, a gente tem fatores como detonação, você tem disparo, por exemplo, na sua turbina. A válvula do motor, e isso é uma coisa interessante, diferente do motor 4 tempos, o motor 2 tempos, a nossa válvula é hidráulica. Ela não é uma válvula ligada à engrenagem. Ao comando mecânico, funcionamento mecânico. Pois é, porque a gente não tem eixo de câmbios, por exemplo. O eixo de câmbios, né, que todo mundo fala, né? Ele vai aparecer lá no motor 4 tempos. Então, assim, eixo de manivelas vai ter nos dois, né? Isso vai ter. O eixo de manivela é o girabrequim. Isso. Para o pessoal saber aí. Porque o termo técnico que a gente utiliza a bordo, né, é eixo de manivelas, mas muitos livros didáticos falam eixo de virabrequim, seria a mesma coisa, tá? No motor 4 tempos, a gente já vai ter aí o eixo de câmbios, então toda essa sincronia ela é dada ali através do eixo, né? Através de correias, né? Engrenagens, ele vai passando o movimento, né? E através das dimensões das engrenagens, ele pode acelerar esse movimento ou retardar esse movimento. Então, basicamente, é assim que ele alinha o eixo de manivela ao eixo de câmbios, que é responsável por mandar essa atuação para a vareta de tucho. A vareta de tucho aciona o balancim, né, que está interligado a uma mola, e assim eu começo a poder atuar em cima das válvulas de admissão, de escapamento, né? Admissão, compressão, explosão e escape. Exatamente. E cumprindo aí daí os quatro que a gente chama tempos, né? Isso. No 2 tempos, basicamente, nós temos exatamente isso, só que ele é condensado, por isso que a gente coloca... Ele faz 2 movimentos em um. Exatamente, por isso que a gente fala que é 2 tempos. Fica um pouco enrolado, talvez, explicar assim, sem o auxílio visual, né? Por isso que eu prefiro mostrar nas diferenciações e principalmente aonde quebra.
Acaba que o motor de 4 tempos ele oferece maior elementos de conexão, elementos de fragilidade, né? Tudo que tem chanfro, tudo que tem corne, né? Acaba que apresenta maior fragilidade à fadiga. Sim. Então, você no motor 4 tempos, eu tenho mais engrenagens, né? Que é danada para quebrar os dentes, né? Eu tenho mais correias, né? Que é um material elastomérico que acaba tendo dilatação, né? Eu tenho as buchas das válvulas que também acabam sofrendo bastante, né? E quando acontece isso? Acontece na reversão, por exemplo, porque todo mundo entende que a água é macia, né? Mas ela é muito densa, ela é muito pesada. O esforço mecânico é muito grande para girar a hélice e aí fazer com que ocorra o deslocamento. Quando é que acontece essa quebra de engrenagem? Ou por fadiga, ou é por operação? Então, quando a gente está falando de embarcações pequenas, a gente ainda encontra motores 4 tempos na propulsão. Tá? Apoio marítimo, alguns nós temos, tá? Alguns utilizam, inclusive usam eixo cardan. Quando eu falo em motores pequenos, são motores marítimos, que sei lá, tem 10, 20 metros de comprimento, porque um andar de altura. Quando a gente está falando, vamos falar de tipo de navio, que eu acho que fica mais fácil para a galera entender. Quando eu estou pegando aí um graneleiro, um petroleiro, sim, a máquina de propulsão é um motor 2 tempos, não vai ser um motor de 4 tempos. O motor de 4 tempos, são motores que no final eles estão ligados à geração. Para ter noção assim, de potência, a gente está falando de mais de 8.000, tá? 8.000 quilowatts de potência nesses motores de propulsão marítima, tá? De 4 tempos. De 2 tempos. De 2 tempos. De 2 tempos, tá? Quando a gente fala de 4 tempos, aí é 6.000. Quando é uma embarcação DP, por exemplo, essas embarcações de apoio marítimo mais rebuscada. Mas, por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu dei, que é uma embarcação petroleiro, graneleiro, acaba que na geração de energia a potência é menor, eu tenho mais motores, então normalmente é 4.000, de 3.000 a 4.000 quilowatts. Mais motores. Porque eu tenho mais motores. O motor principal, né, que é um motor de 2 tempos, ele tem 3 andares, então algumas embarcações chegam a ter 2 motores, mas não mais que isso. A maioria tem um só. Quando a Luciana fala de navios pequenos, ela está falando em 20, 25, sei lá, 30, 40, 50 mil toneladas. Falando em comprimento, estou falando de embarcações 90 metros. Tá? Isso pra gente é pequeno, tá? Pega 20 mil toneladas, divide por 30 toneladas, que é o que uma carreta 90 leva. por 40 de boca, normalmente. Vai ver quantas mil carretas dá numa carga. E aí nós temos navios muito maiores, né? Nós pegamos navios de container que tem 12, 13, 14 mil containers. Sim, que são os high cubic, né? Isso. E se nós formos fazer a conta, são, sei lá, de 8 a 14 mil carretas de carga em um único navio. Esse seria um navio grande. Isso, seria um container. De 4 tempos, né? Exatamente. Os 2 tempos pequenininhos que são de 25, 30, 40, 50 mil toneladas. Exatamente. Então, legal. Esses motores, esse navio, todos os navios grandes, eles têm motor de 2 tempos, de motor de 4 tempos, sendo que o 2 tempos ele vai ser responsável pela propulsão, porque a propulsão precisa de força. Imagina você carregar esse monte de container, o motor de 4 tempos não aguentaria. Sim. Então, eu preciso de um motor de torque, de força, né? Sim. Já o 4 tempos, ele é um motor mais estável. Então, eu consigo manter os 60 Hz. Por isso que ele é um motor excelente para atuar junto com o gerador. O navio, ele precisa de... Explica a função do motor e do gerador. O pessoal não entende, não são especialistas. Né? Bom, no caminhão, por exemplo, você só tem ali o motor, a principal finalidade é fazer o deslocamento, né? Isso. Basicamente, comparando com uma embarcação, seria esse motor de 2 tempos ligado ao eixo de propulsão. Isso. Só que o navio é uma cidade autônoma, ou seja, nós geramos energia própria, nós tratamos do nosso esgoto, nós fazemos toda a parte de conforto e hotelaria para passageiros e também para os tripulantes. Tudo que você entende que tem numa cidade, você vai encontrar nessa embarcação. Tem hospital? Temos hospital a bordo. Né?
E tudo isso precisa de energia elétrica. Então, eu tenho um motor responsável pela propulsão e deslocamento, e eu tenho motores, e é mais de um, normalmente é 3 a 4. Tem embarcações que têm 6 motores de 6.000 quilowatts. Também, né? Depende do tamanho dele, depende qual é o tipo de embarcação. Você tem embarcações pequenas com motores de 4 tempos, gerador, de 6.600 quilowatts. Mas por quê? Porque ele não tem motor principal similar a essas embarcações que eu citei. O apoio marítimo a gente chama de propulsão dieselétrica. Ou seja, eu tenho motores diesel ligados ao meu gerador, tá? E quem é que faz nossa propulsão? São motores elétricos. Então, esse motor que está ligado ao gerador, ele é responsável para fazer energia para a embarcação como um todo, para essa cidade flutuante funcionar, Sim. mas também para que esses motores elétricos eles possam atuar junto aos propulsores. Interessante. Então já muda o esquema, é algo mais comum, que a gente chama de sistema dieselétrico, propulsão dieselétrica, aonde eu gero energia, essa energia ela vai para um barramento, esse barramento ele vai distribuir por toda a embarcação, inclusive para os meus motores elétricos. Ótimo. Luciana, assim, chegamos ao final do primeiro bloco, passou voando. Já? Né? É um assunto magnífico, né? Principalmente para quem ama a área. Muito obrigado por você estar aqui, né? Novamente, e passando tanto conhecimento e um conhecimento diversificado que eu tenho certeza que não vou encontrar em qualquer podcast. Até o próximo bloco. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao segundo bloco. Eu estou com a Luciana Suman aqui, ela que é CEO da MarkMec, é uma das maiores especialistas em motores navais do Brasil e do mundo. E o papo está muito legal, estou aprendendo um monte de coisa nova. No bloco anterior eu queria puxar um tema, mas eu sei que ia render muito, e eu queria saber um pouquinho sobre a questão da eficiência energética e da descarbonização. Como é que está acontecendo isso na Marinha Mercante? Bom, a eficiência energética ela começou na Marinha Mercante a nível mundial há mais de 10 anos. Tá? Mas ela começou de uma maneira silenciosa e começou a tomar corpo. De 2018 para cá, ela começou a tomar mais vulto, não só no Brasil, como em outros países, né? E esse ano nós temos um marco, né, regulatório internacional, onde passa a se aplicar um incentivo, né, aos armadores, um incentivo financeiro, só que não é para dar dinheiro, é para tirar dinheiro por cada tonelada de CO2 emitido pela embarcação. Então, se um navio for eficiente, por exemplo, eu vou pagar $100 a tonelada emitida de CO2 equivalente, ou seja, estamos falando de intensidade de carbono.
Se o navio ele for menos eficiente, $380 a tonelada, tá? Por CO2 equivalente, tonelada de CO2 equivalente emitido. Então, todo esse marco regulatório ele foi construído, né, durante todo esse período, começando a ganhar mais corpo em 2018. Em abril foi votada o que a gente chama de cesta de medidas, que são as ações em que os países, são 176 países hoje na IMO, que é a Organização Internacional Marítima, tá? Que reúne 176 países, e eles juntos negociaram medidas que pudesse alavancar a eficiência energética e a descarbonização. Você falou um pouquinho de $100 por tonelada de carbono equivalente para navios eficientes e 380, quase 4 vezes mais para navios menos eficientes. Como é que eu entendo quando o navio é eficiente e não tão eficiente? Então, aí tem várias layers, várias camadas que a gente poderia colocar e categorizar isso. Mas, basicamente, a gente entende que ele é menos eficiente quando ele está queimando mais para executar a mesma atividade de deslocamento que ele deveria estar queimando menos. Então, é como se... Isso é pelo peso transportado. Na verdade, havia uma proposta que utilizava o peso transportado, mas a proposta vencedora, no final, não foi o peso transportado, né? Foi considerando a embarcação como um todo. Então, imagina a embarcação totalmente cheia e é baseado nela, né? A gente chama de deadweight, que tem uma relação de volume ocupado, mas não tem correlação com o metro cúbico. É uma medida específica para a embarcação, né? Então, esse deadweight, né, ele ligado à quantidade de milhas navegadas, né, o quanto que ele está de deslocamento, é o que vai, no final, dar para mim dizer o quanto que essa embarcação é eficiente. Então, se ela é projetada para atuar de uma maneira e ela acaba tendo que consumir mais para entregar o mesmo trabalho, ela deixa de ser eficiente. E aí vem também a operação da máquina, né? Isso tudo já contabilizando a operação, porque tudo isso são valores reais, equalizados sempre no ciclo anterior, ou seja, no ano anterior, todas as suas operações, deslocamento, aí a gente tem basicamente algumas operações, né, notórias, né, que é a navegação, o navio atracado, o navio bordejando, que é quando ele está sob máquina ainda, mas ele está aguardando, né, e fundeado, que é quando ele está com a âncora ligada ao seabed. Então, cada uma dessas maneiras, ele vai ter um ciclo operacional, ele vai ter um modelo operacional diferente. Vai demandar uma potência diferente, vai demandar um consumo específico diferente, né? E nós sabemos que a potência ela é vinculada ao consumo específico. Então, basicamente, hoje, o que a IMO ela quer incentivar a descarbonização, né, através de metas, né? Então, todas as medidas que a IMO coloca são medidas baseadas em metas de mercado. Ela lança o desafio, basicamente é isso, né? E aí esses desafios, pela primeira vez, terão custos financeiros diretamente pagos à IMO e destinados a um fundo que tem o propósito de desenvolvimento de tecnologia, recuperação de algumas ilhas, né, que devido ao aquecimento global estão desaparecendo. Essas ilhas, inclusive, algumas fazem parte da IMO, né, estão sempre presentes nas reuniões, né? Então tem muitos... E no meio de tudo isso, nós temos interesses dos países, interesses econômicos, né, de desenvolvimento industrial. Então... Renovação do parque de navios. Exatamente. Alguns querem o incentivo da renovação, outros países não querem, porque a frota dele é nova. Então, é uma disputa, e é uma disputa técnica. Apesar de, obviamente, todo fórum internacional, você ter o interesse, né, do país
permeado em toda a discussão, quando você fala em lobby, só tem uma coisa que quebra o lobby: conhecimento técnico. Transformar a realidade em números e o número é número. Exatamente. 1 mais 1 é 2 e nunca vai ser 3 O e número, nunca vai ser 1. O número te traz uma mensagem, traz luz, traz clareza para uma direção. Sim. E é basicamente isso que a IMO, ela hoje, através da resolução 395, né, que é uma resolução já revisada de uma resolução anterior, ela coloca que nós temos que ter 3 maneiras de coleta de dado desses números. Qual é o número mais importante? É o consumo de combustível. Então, Carbono na veia. Pois é. Então, a gente pode utilizar hoje o BDN, que é o Bunker Delivery Note, que é como se fosse um recibo, tá? Que é emitido pela barcaça pela empresa da barcaça à embarcação, né? Quando faz a transferência de combustível para o navio, Sim. tá? Nós temos o Flumeter, que é o oleômetro, né? Vulgo oleômetro, né? E nós temos também as sondagens, né? A sondagem, né? Tanto laje quanto em laje, que são as 2 maneiras diferentes de fazer a sondagem. Essa sondagem, né? Ela de todas é a mais complicada, porque imagina, o navio tem 6 movimentos livres, né? A gente brinca que é o Pai, Filho e Espírito Santo, porque o navio faz exatamente isso, né? Então são 6 movimentos livres, e vocês sondando, obviamente esses valores acabam tendo que passar por tabelas. Interferência para ter tabelas para poder ajustar Exatamente, exatamente. A gente tem que usar tabelas de correções e isso acaba embutindo erros, né? Já tive casos muito engraçados que de um dia para o outro, o navio consumindo, eu recebia do marinheiro, eu falei assim, não sabia que o navio agora nosso navio produzia óleo, não. Existe navio produtor de óleo, mas esse aqui não produz, não. E de um dia para o outro tinha aparecido óleo, né? Sim. Isso aí pode ter sido na sondagem anterior, que na hora que ele tirou a medida, o navio estava com banda. Estava todo para um lado e o tubo de sondagem para o outro. E aí, provavelmente, ele viu menos óleo do que existia, Sim. né? E na hora da correção pode ter dado alguma falha, né? E no dia seguinte também pode ter tido o mesmo problema. Então, conta um pouquinho para o público como é que são esses 6 movimentos para eles poderem entender essa diferença. Então. Porque é mais ou menos igual um caminhão. Se você para com o caminhão inclinado, vai transferir óleo de um tanque para o outro. E o tanque estiver com a boia, vai ter oscilação gradativa. Você vai entender que é um vazamento, um desvio de combustível. E aí, quando esse caminhão entra na rodovia, ele vai ficar na horizontal de forma correta, vai novamente transferir o combustível para o primeiro tanque e você vai entender que não houve nada. E sim que ele fez um pernoite inclinado. Seria mais ou menos isso? Mesma coisa, mesma coisa. Ó, o navio tem esse movimento, o navio tem esse movimento, o navio tem esse movimento. Então, assim, a gente se movimenta, a gente tem... E quando ele não faz assim, que é o caturro. Quando está mareado. Né? O caturro, né? Então, a gente tem o caturro, que é exatamente esse. Então, a gente tem... no total, 6 movimentos livres, e esses movimentos livres acabam que eles não são aplicados à embarcação, só o casco da embarcação. Ele é aplicado, inclusive, nos tanques e nos equipamentos, nas linhas de eixo, no motor. Então, sim, tudo isso está recebendo esses esforços combinados, né? Essas tensões combinadas, tração, flexão, torção, por conta dessa atuação específica da embarcação, que os caminhões também têm, só que, obviamente, com menor angulação, né? O nosso, dependendo de Netuno, a angulação ela pode ser bem drástica. Eu conheço um pouco o mercado de combustíveis. Eu acho que o maior navio construído até hoje foi o Sea Giant, né? Que tinha 458 metros de comprimento. Era, na verdade, um monstro dos mares que ele não conseguia atracar em qualquer porto. Não. Imagina esse monstro completamente, praticamente todo ele dentro da água, né? Porque normalmente navios graneleiros ele tem uma altura de borda livre. A gente chama de borda livre. Muito menor do que outros tipos de navios, né? É isso. E aí, pegando o mar revolto,
com onda, sei lá, de 10, 12, 15 metros, abrindo na torre de comando, abrindo essa onda. Acaba que a onda ela ainda traz as especificidades, porque dependendo da maneira que essa onda ela atue na quilha da embarcação, que é a espinha dorsal do navio, ela pode fazer esse movimento com a embarcação ou esse movimento com a embarcação. Assim, né? Ou de torção. De torção. E sendo que isso é ao mesmo tempo misturado, né? Sim. E os equipamentos que estão dentro deles, eu brinco que inclusive os tripulantes, às vezes, estão sob essa mesma movimentação. É claro que conforme você vai transferindo energia, a transferência do movimento da energia, ele vai ficando menor, né, a oscilação, mas você tem isso acontecendo dentro da embarcação e, obviamente, isso atua diretamente na manutenção. Imagine pegar um mar revolto, quantas dezenas, milhares, ou talvez, dependendo da condição de tempo, você chegaria a milhões de movimentos. E o casco absorve tudo isso, né? Sim. É como se fosse o carro. Não pode ter ruptura. Fazendo um paralelo com o caminhão, é como se o caminhão estivesse fazendo rally. Literalmente. Né? Literalmente. Seria um caminhão, embora ele também sofra torção, né? A estrutura do caminhão ela é feita para absorver torção, principalmente a carreta, que é muito mais comprido, mas no asfalto é muito menos do que no chão. Sim. Que é muito, muito menor do que pegando, sei lá, as rodovias no Pará lá. Isso. Com tora, que não é nem ponto, é 2 toras para passar por cima, toleira, entre outros. E o navio, acho que recebe essa carga muito mais intensa, né? Sim. Muito mais intensa, porque com todo o peso dele, eu não lembro se esse petroleiro, acho que era 500 mil toneladas, ou mais do que isso, que era o tamanho dele. E com toda essa torção, eu não sei, assim, a engenharia é brilhante nesse Sim. A engenharia naval ela está cada vez mais otimizando, ela está cada vez mais inteligente, tá? Porque hoje nós temos muitos dados, nós temos muitos projetos, né, que são desenvolvidos, né, buscando exatamente diminuição do esforço, absorção de impacto com menor risco. Então, assim... materiais mais evoluídos. Os materiais estão mais evoluídos. Ele fica... Antes dela ir para o teste, fica lá segurando a torção. Exatamente. Então, hoje, quando a gente fala em engenharia, a gente fala em otimização. A gente tem... Existem ciclos, né, da inovação. Né? Então, nós estamos indo aqui na sexta onda, né, da inovação, onde você pega o dado e transforma esse dado em conhecimento e você consegue encontrar o ponto ótimo e otimizar. Sim. Né? Então, basicamente, hoje, na engenharia como um todo, não só na engenharia naval, nós temos feito isso. Sim. Então, as coisas estão cada vez maiores, melhores, né? Mas, basicamente, voltando aqui para a eficiência energética e descarbonização, qual é a principal diferença entre eles, tá? A eficiência energética, ela está ligada ao conhecimento, ao conceito de que eu consumo menos e consigo entregar um trabalho igual ou maior do que o projeto anterior ou navios pares, Sim. Tá? E aí uma coisa que eu não falei no primeiro bloco, que é muito importante registrar, que apesar do modal marítimo ser o primeiro modal a ser aplicado uma taxa internacional, isso não aconteceu em nenhum modal, tá? Apesar disso, nós somos o modal mais eficiente. O marítimo é o modal mais eficiente. O que é o modal mais eficiente? Aquele modal que mais transporta, considerando aquela quantidade de carga, ele é o que menos consome. Então, vamos lá. Depois é o trem? Exatamente. Exatamente. 88% da carga mundial, e até caiu, porque era 92%, tá? Mas 88% da carga mundial é feito pelo mar. E aí eles escoam dentro dos países por trem, por caminhão. Ele pega a Europa, que é integrado, ele vai por trem, vai por barcaça. Exatamente. Ele pega fluvial e lacustre. Talvez até por conta disso acabou se reduzindo um pouco essa participação no marítimo, né? Vem se desenvolvendo muito o transporte fluvial e lacustre, né? Acaba que
o Brasil, por exemplo, né, que é exportador, né, de commodities, por exemplo, acaba que quem são nossos clientes? Estão na Ásia, está na Europa, né? Então, é por isso que o modal marítimo é um modal muito importante, principalmente para países como o Brasil, em que ele é o pilar do PIB. É onde você tem todo o escoamento das nossas riquezas, é por ali que vai para os nossos clientes lá da Ásia, Europa, né? Nós, como um país exportador de commodities, e a China, por exemplo, como um país exportador de produtos secundários e terciários. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, toda essa discussão que está tendo na IMO, né, ela é importante, porque isso, no final, impacta no preço do pãozinho. Com toda certeza. Eu estava conversando com um chinês e até pouco tempo atrás a China não tinha entrado no segmento de motores de grande porte marítimo, porque o parque industrial dele estava voltado para o próprio país. Uhum. Nas operações de cabotagem, fluviais e lacustres deles e na produção de navios de pequeno, né, médio e grande E porte. fora que eles têm muita concorrência com a Coreia, por exemplo, onde estão os maiores shipyards, né? Que é o estaleiro, né? Os maiores estaleiros estão lá. Então, os fabricantes dos motores, então isso acaba gerando realmente Singapura, né? Que é um país líder, né? Relacionado em fabricação, né? E tecnologia para motores diesel, né? Então, acaba que isso traz para eles talvez um desinteresse, porque eles teriam que ficar equiparados ou além, e acaba que talvez ali não é a estratégia deles. Mas, enfim, é uma estratégia importante que está sendo construída, desenhada a nível mundial, e não é só o pãozinho do Brasil que vai ficar mais caro, é o pão do mundo, né? E por que isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo que, apesar de nós sermos o transporte mais eficiente, né, se entende que, por ele atingir de uma maneira global, né, toda a característica, toda a fomentação de estrutura, de logística, de infra para você fazer, para você provocar o comércio ligado à descarbonização, acaba passando pelo mar. Então, a descarbonização ele entra no conceito de você fazer, de fato, a remoção do carbono. Então, agora, nós estamos discutindo, por exemplo, aqui no Brasil, que para a gente é um bom negócio, a retirada é o termo forte, mas a substituição do combustível fóssil pelo combustível alternativo, como, por exemplo, o biodiesel, que é um combustível drop-in, né? Como, por exemplo, o etanol. Aí você vai falar, Luciano, etanol é ciclo Otto, ele não é para motociclo diesel. Não era. A WGD está aí para dizer, né, que já tem, ela já consegue, né? Na verdade, a WGD ela é uma empresa que monta motores, assim como Wärtsilä, né? E desde o ano passado ele já vem anunciando motores a etanol, tá? Que queimam etanol. E isso vem por quê? Porque lá na Europa eles já tinham desenvolvido para metanol há 2 anos atrás. Sim. Né? 2 anos atrás, na verdade, eles já tinham desenvolvido e já estavam comercializando, tá? A ideia mesmo, ela nasce lá em 2018, somente na época só tinha para motor 4 tempos, agora tem para 4 tempos, tem para 2 tempos, né? Hoje você tem para tudo. Então você vê que a coisa está muito rápido sendo desenvolvida por conta dessas medidas, porque ninguém quer pagar, imagina, $100 a tonelada, né? Quem tiver que pagar 400, 380, como vai ser a maioria das embarcações, tá? A maioria das embarcações, principalmente graneleiro e petroleiro, que são navios pesados, como você mesmo falou, né? Tem a borda livre, né? Menor e tal. Eles acabam que pagam, tem uma tendência maior aí a pagar mais, porque são navios mais lentos, né? São navios mais velhos, geralmente. O resto, acho que é hidrodinâmico dele é muito maior, né? A resistência ao avanço, né? O que dá o nome de resistência ao avanço. É a mesma coisa do caminhão, né? Aí, quanto maior for a sua boca, né? O que é boca pra gente? É a largura,
né? Quanto maior é a largura, quanto mais velha for a embarcação, maior resistência ao avanço você vai ter no deslocamento ali dessa embarcação. Então, isso vai fazer com que você queime mais combustível. São duas coisas. Você acaba tendo um aumento, um incremento de resistência via casco mesmo, e também no motor, porque você começa a ter aquela questão da manutenção como um incremento aí no fator de consumo. Luciana, chegamos ao final do segundo bloco. Nossa, é muito rápido isso, gente. Muito bom. Está excepcional. É muita coisa nova, principalmente para quem, né, nós aqui temos uma característica um pouco mais voltada para o setor rodoviário, né, de cargas, e quando se depara com essas informações é realmente muito interessante. Muito obrigado e até o próximo bloco. Olá, pessoal, estamos aqui no nosso terceiro bloco. Eu estou com a Luciana Suman. Ela é uma especialista na área de motores navais, da Marinha Mercante. É uma referência no Brasil e no mundo. Ela que é CEO da Marmec, desculpe, né? Ela é CEO dessa empresa, palestrante internacional. Ela está indo agora para Londres, no evento da IMO. Depois você conta um pouquinho quem é a IMO para nós. Tá. Começando então, quem é a IMO? Então, é a International Maritime Organization, uma organização internacional marítima, onde nós temos 176 países, esse número vai variando, tá? E aí, basicamente, esses países, através das suas representações, eles negociam as regulamentações, né? E todas as regulamentações, elas estão ligadas à segurança da navegação, à segurança ocupacional e à poluição, né? A prevenção à poluição ao meio marinho, tá? Então, para que a IMO existe? Basicamente, a IMO ela nasce após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas ela só começa a exercer seu trabalho 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou explicar por quê. A IMO ela nasce com o intuito de fazer os países sentarem numa mesa e voltarem a conversar. Imagina que após a Segunda Guerra Mundial havia muita mágoa entre os países, né? E da mesma forma que hoje, né, como eu falei no bloco anterior, a Marinha Mercante ela movimenta 88% de todos os produtos, né, que passam no mundo, né? Existe em 2018, o último secretário-geral
da IMO, né, é como se fosse, vamos dizer assim, o head, né, o presidente. É porque, como a IMO é uma secretaria institucionalizada da ONU, só para entender o que é a IMO, né? A IMO ela tem o mesmo status da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Sim. Ela tem a mesma status da ILO, que é a International Labour Organization, né? A Organização Internacional do Trabalho. Só para você ver o status, né? Situar. É a mesma coisa, só que a ILO, né, que é a OIT, né, no português, né, traduzindo as siglas, né, a Organização Internacional do Trabalho é para o trabalhador, a IMO é para o marítimo, né? Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial, havia muito rancor entre os países. O que se podia se fazer para que eles voltassem a falar e comercializar um com o outro precisava ser feito por uma entidade que fosse isenta, né, de interesses de país A, B ou C e que estimulasse exatamente o comércio. Sim. Porque se hoje 88% de toda essa carga é transportada pelo mar, imagina como era aí em 1945, quando nós estamos aí finalizando a Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que ali ainda aconteceu muitas coisas ainda ligadas à Segunda Guerra, mas vamos dizer assim, que é a data, o ano que marca, né? Após a Segunda Guerra Mundial, houve esse desejo entre os países, na verdade, por desejo não, houve esse estímulo, porque o mundo entrou num buraco, né? Ninguém comercializava, ou seja, a pobreza generalizada. Então, eles começaram a incentivar para como se fosse um resgate a nível comercial, né? E não tinha como isso acontecer sem você organizar a logística. Então, era importante que esses países eles sentassem à mesa e negociassem. Sim. Porque se hoje o mundo depende da marinha mercante, imagina quando era em 1945. Até porque a distância era muito grande, né? Toda a Europa em conflito, né? Isso. Boa parte da Europa. Aí pegava países latinos, né, como a Argentina, que acabou sendo fornecedor para a Alemanha, Brasil com as potências do eixo, mas aí pega Estados Unidos com o Japão, Japão, né, tinha invadido a China e estava tudo... Tava todo mundo com... Austrália, tava todo mundo países, né? envolvido, e aí precisava de alguma coisa que tivesse, primeiro, tivesse como foco incentivo ao comércio mundial, tá? E que tivesse como parâmetro para que esse foco acontecesse a segurança Sim. da navegação e das pessoas, tá? E prevenção à poluição. Então, basicamente, começou a se escrever regras e normas de como essa indústria iria se operacionalizar, e são regras internacionais. Então, um pouco diferente nesse caso aí do caminhão e da ferrovia, que aí todas as normas elas são a níveis de governança, né, do país. Sim. Né? Você pode ter boas práticas europeias, mas é uma opção sua. É uma opção sua seguir essa cartilha, né? Na IMO não é uma opção. É porque o navio transita em todos os países. Exatamente. Aí vamos lá, Luciana, mas é obrigado a participar. Eu brinco que a IMO é um clube do Bolinha, sabe? Eu sou obrigada a entrar para o clube do Bolinha? Não, você não é obrigado. Tá? Porém, quando você não está dentro desse clube, você não tem as garantias, né, para quem vai querer comercializar. Você quer transportar o seu container com a sua mudança para a China. Olha, estou vendo você lá na China, olha só, estou vendo você longe, hein? Você vai querer colocar a tua mudança, tudo que você conquistou na sua vida, num navio que a gente chama de substandard, que não tenha segurança, que não tenha garantias. Que tenha o seguro. Você quer que... Que saia, que chegue, que não caia esse container na água de uma tempestade e aí sumiu, tchau. Exatamente, que esteja com a manutenção em dia, não é isso? Sim. Então, você opta sempre por aquele caminho mais derradeiro, mais tranquilo, né? Então,
é dessa maneira que a IMO trabalha. Então, ela não obriga você a fazer parte, mas todo mundo sabe que se você não está ali dentro do clube, é muito difícil aquele país depois ele poder, inclusive, proibir que esses navios substantes venham para as suas águas. Sim. Afinal de contas, ela não tem todo esse bloco internacional quando ela está trabalhando junto à IMO, né? Então tem toda uma facilidade. O seguro fica mais barato, tá? Quando o teu navio é considerado navio standard, né? Todo navio, aí, mas por que o navio, o que o navio tem a ver com o país? Que, se você pensa, o caminhão é da empresa, o caminhoneiro pode ser o dono do caminhão, né? Ou então ele é o contratado dessa empresa. Então, assim, onde que entrou o Brasil aí nesse sentido? É porque, pra gente, navio é uma pessoa, é uma personalidade. Mulher ainda. Tão problemático que é. Brincadeira, não são problemáticos. Somos apenas misteriosos. Mas dele ser mulher é verdade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, se faz uma referência a navio no inglês, a gente não usa it para coisa, como se fosse para coisa. A gente usa she. A gente não usa he, como ele, não. Sim. Usa she. Então é uma mulher, tá? E assim como uma pessoa, ela tem um registro num país, esse navio ele tem registro no país. Então você vai ver que esse país, esse navio, ele tem uma bandeira lá no mastro. Sim. que está sendo levada pelos mares. Essa bandeira desse país representa um solo, esse navio representa o solo desse país naquela água. Então, toda vez, por exemplo, eu tenho um navio da bandeira de Malta no Brasil, é o estado de Malta representado pelaquela embarcação em outro país, no caso aqui no Brasil. Um jogo internacional. Isso. Luciana, e o que tem de inovação nesse setor? Então, quando você fala em descarbonização e quando você fala em eficiência energética, né, nós temos duas linhas de inovação. A primeira linha é de equipamentos, né? Você colocar tecnologias disruptivas, como, por exemplo, o COC, que é o capturador de carbono, tá? CCOS, né? Você tem tecnologias disruptivas, como, por exemplo, a instalação de um ciclo orgânico de Rankine, né, através do Waste Gas Recovery, e aproveitando os gases de descarga para gerar energia através de uma turbina, né? Você tem, por exemplo, scrubbers, que é para lavar e diminuir, aí não é para exatamente para aumento da eficiência energética, mas para diminuição da emissão de SOx para a atmosfera, e isso entra dentro da característica de equipamentos inovativos. E nós temos, né, a utilização e a fomentação de combustíveis alternativos sustentáveis, né, sustentáveis, para aplicar nessas embarcações, nesses motores existentes, né, que, a priori, eles foram construídos, desenhados, projetados para consumir combustível fóssil. Então, eu tenho aí equipamentos e fomentação, desenvolvimento de combustíveis alternativos. E aí, combustíveis alternativos, eu tenho hidrogênio, eu tenho metanol, eu tenho o etanol, né, que inclusive o etanol para o Brasil faz muito mais sentido, né? Nós temos o biodiesel, que também faz muito sentido para o Brasil. De etanol no mundo, né? Pois é, né? Então, assim, para o Brasil, o etanol faz muito sentido, né? Para a Europa, o metanol já está mais desenvolvido. Então, eu sempre falo isso, precisamos pensar de maneira global, sem perder o olhar regional. Temos que considerar todas as oportunidades que os países, e aí eu não digo só o Brasil, mas que cada país pode oferecer ao mundo com uma solução de descarbonização. E o Brasil, ele tem sido celeiro tanto de ideias como de desenvolvimento de tecnologia e inovação nesse sentido.
Quando a gente fala em combustível, nós somos abençoados por Deus, né? Nós temos safra o ano inteiro, né? A gente consegue extrair em quantidades sustentáveis, né? Sem fazer o que eles chamam de food versus fuel, né? Que é o alimento brigando com o combustível de maneira muito tranquila. Sim. Né? Porque a gente consegue, durante o ano todo, plantar a cana. Diferente de alguns países que têm as estações do ano muito definidas e somente naquela estação X ele consegue fazer o plantio, os outros ele fica sem plantar. Então o que ele faz? Ele tem que ter mais terra. Porque, na verdade, assim, a Europa não tem nem como, né? Porque como ela tem estações muito bem definidas, se plantar cana, a geada vai matar a cana. Pois é, então assim... Ao contrário dos Estados Unidos, que podia planta cana na Flórida porque é clima tropical. É perto do Caribe. E o etanol você pode tirar da cana e pode tirar do trigo, né? Da beterraba, do próprio milho agora. Do milho. O milho, inclusive, para o Brasil, né? Temos crescido muito com relação a isso, né? Assim como os Estados Unidos, nós somos os maiores, né? Crop fuel relacionado ao milho, né? Comparado a outros combustíveis. Sem falar que se esmagar a soja, tem óleo que pode virar biocombustível. Exatamente. O farelo de soja pode virar farelo de soja mesmo, que é alimentício. Somos ricos em biomassa. Somos ricos. Isso é diferente, sem tirar a safrinha, tá? Que é uma característica, né, do milho, né? Que aí você tem a safra de cobertura, né? Que é uma coisa muito específica e que, às vezes, até quando a gente está em negociação internacional, que é uma coisa que existe no Brasil, mas não existe em qualquer lugar do mundo, a gente fala e eles ficam assim, mas como? Por quê? Né? Como é possível? Né? Mas nós somos disruptivos na questão de plantio, com certeza. Né? Então, a inovação ela tem que ter esse viés, né? Global e regional. Eu sempre falo isso, não existe uma única bala de prata. Né? Por exemplo, a Europa ela faz o metanol ainda do gás, né? Ou seja, não é um metanol totalmente verde. Né? Porque, inclusive, o metanol ele tem, assim como o hidrogênio, né? Ele tem sua faixa cinza, azul, verde, né? O verde é quando ele vem do meio mais sustentável, meio mais limpo, né? Sim. Então, a Europa ela está investindo pesado nesse sentido do hidrogênio, do metanol, da amônia, né? A amônia ela é característica, né? Bastante como elemento industrial, né? Como fluido industrial, né? Quando a gente fala em ciclo de Rankine, né? A gente chama, ela aparece ali como o ciclo Kalina, né? Mas perigosíssima, né? Sim, ela é tóxica. Né? Ela é tóxica, e isso faz com que você tenha uma necessidade maior de cuidado, né? Então você imagina um navio que está em intenções combinadas, né? Vazamento, né? Porque pode matar a tripulação toda. E além disso, ainda tem o efeito de corrosão, que quando volta lá para a manutenção, né? Que o metanol e a amônia acabam tendo sendo prejudicado em comparação ao etanol. Mas tem países que estão investindo pesado nisso, tá? A Singapura, por exemplo, já tem um navio movido a amônia e metanol. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar esse navio em Londres, né? Em abril, entrei nele, conheci ele por dentro, bem legal, né? Então, assim, a grande verdade é os países estão investindo, ideias temos, tecnologia temos, agora está se negociando o custo-benefício disso, né? E entender que o custo-benefício aí é regional. O que é benefício para um país não necessariamente vai ser benefício para outro. Então, o que a gente luta na IMO, né, é para que se respeite e seja agnóstico, né, a todas as oportunidades e possibilidades de tanto tecnologia quanto de combustível para as embarcações, que evite aquele viés de direcionamento que vai beneficiar A, B ou C. Sim. Né? E aproveitando, a gente está indo para o final do terceiro bloco, Luciana, nós falamos de inovação, e quais são as tendências? Bom,
como eu disse, a tendência é algo bem regional. Eu vou falar a nível Brasil, tá? A nível Brasil, eu vejo o etanol crescendo de uma maneira intensa, tá? Ele foi comparado a alguns biocombustíveis como o biodiesel, né? Um pouco mais tardio, né, de inserção, até pelas limitações do próprio motor, né, motor ciclo diesel, né? Imagina agora você caminhoneiro, daqui a pouco vai conseguir colocar etanol. Tudo bem que no caminhão o etanol briga com a gasolina, então eu acho que para vocês não vão ser muito interessante, né? Mas para o marítimo porque quando você coloca essa taxação de $100, né, ou 380, acaba que isso torna como incentivo ao armador, né? O armador é aquele que arma o navio, ou seja, aquele que prepara a embarcação para zarpar, né? Normalmente ele é dono da embarcação ou ele afreta uma embarcação para que ele possa para que essa embarcação possa navegar pelos mares, né? Então, eu vejo aqui no Brasil o etanol, ele realmente prospectando, avançando, né? Tanto o etanol de milho quanto de cana, eu vejo ele avançando. O biodiesel também, eu vejo ele como uma possibilidade. Na verdade, ele já era uma possibilidade, né? Já é real. Já é real, Já porque... incorpora 14%, tanto no S10 quanto no S500. Exatamente. E aí, só que não incorporava no marítimo, tá? Isso é bem claro. Essa realidade que você tinha para rodoviário não tinha para o marítimo. E a gente está falando, quando você fala, o motor é o mesmo, a fisiologia, o conceito é o mesmo. A gente está falando de um motor que tem um tamanho, né, muito maior, né? Então isso acaba impactando, por exemplo, o enxofre acaba que quando inimigo. É um inimigo, mas é o maior inimigo. Ele é um inimigo, mas é um inimigo quando você está colocando na questão, principalmente quando você fala em lubrificação, né, e tal, ele acaba tendo uns pontos positivos que quando você usa o biodiesel, ele não está presente. Então, você tem que ter aí técnicas para minimizar o desgaste, principalmente nos anéis de segmento, né? Então, hoje você tem estudos que comprovam que até 30%, ou seja, o B30, você teria um desgaste ainda menor, mas, por exemplo, quando você vai colocando, né, maiores que B30, o FAME, né, a acidez desse combustível fica muito alta. Eu trabalho numa empresa chamada Bertinha, um frigorífico, né? Nós, na época, em parceria com a Volkswagen, nós fizemos os testes do B0 até o B100. Legal. E essa questão da acidez era o único problema que nós tivemos, né? A médio prazo, digamos assim, dos testes, né? Foi realmente que o pescador era de latão e a acidez corroeu o pescador, comprovando que ele é ácido, né? E nós também lá tivemos 4 rodotrens que rodavam com sebo de boi puro. Legal. Aí o diesel tinha coeficiente calorífico mais alto, mas o sebo tinha mais massa, eles acabavam se equalizando e o caminhão não tinha diferença nenhuma. Legal, legal. Pois todas essas tecnologias, né, elas estão todas essas ideias, todos esses combustíveis, hoje eles estão caminhando para algo mais sustentável, né? Que é aproveitar algo, por exemplo, que já é existente, que já ia ser desperdiçado, né? Já era dado como inutilizado, né? Como seria o sebo, e torna ele utilizável. É igual o Waste Gas Recovery, né? Que é o aproveitamento dos gases de exaustão do motor. Você está com o motor funcionando, a exaustão é algo natural. Então, quando você aproveita o poder calorífico no motor marítimo, tá? 60% de toda a energia calorífica gerada naquele motor, 60% vão para os gases de exaustão. Isso que acontece em outros motores a combustão também. Pois é. E aí vamos dizer que o que vai ser transportado realmente o que vai ser transformado em trabalho lá no hélice é 30%, 40%. Sim. Né? Você tem aí a perda com o fluido de arrefecimento, né? Uhum. Mas a maior parte
ainda é nos gases exaustão. Então, que vai ter que existir. Então, por que não aproveitar esse poder calorífico ainda para que ele gere ainda uma energia, né? E essa energia possa gerar mais trabalho, né? E aí, quando eu falo mais trabalho... Com o mesmo consumo. Com o mesmo consumo. Mais benefício. Sim. Então, acredito que o caminho na indústria marítima, a nível Brasil, está indo para essas tendências, né? Na eficiência energética, aproveitamento, tá, dos gases, né? E no que tange a tecnologia de combustíveis alternativos no Brasil, a linha do etanol, a linha do biodiesel, elas são uma promissora. Mas temos também aqui no Brasil, nós temos hidrogênio, nós temos o porto de Suape investindo junto com Sim. o porto de Maceió, investindo nas plantas de hidrogênio, né? Nós temos também eles investindo em metanol. Então, nós temos bastante alternativas que estão vindo por aí. Isso aí. Luciana, encerramos o terceiro bloco. Eu gostaria que você falasse uma mensagem, né, para o nosso público, né, desse um recado. Eu acho que é um recado para a vida, tá? Posso dar 2? Por favor. Tá. Um ligado à eficiência energética e descarbonização. Um convite a pensar, a ver a nível global, mas não desconsiderar, menosprezar o que temos a nível regional. Tá? Então, essa é a primeira mensagem. Ótimo. E a segunda mensagem é: o que faz tudo isso ser real é o conhecimento. Então, sem conhecimento, nada disso seria possível. Então, invista no conhecimento, aonde quer que seja. O conhecimento hoje mais pulverizado, mais plural possível, conecta caminhos, interliga soluções e traz desenvolvimento. Ótimo. Chegamos ao final do terceiro bloco. Quero te agradecer de você ter vindo do Rio de Janeiro, de estar aqui conosco, né, por esse momento de conhecimento, como você falou na segunda mensagem tua, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito em conhecimento diversificado, eu acredito em amplitude de conhecimento, e hoje nós falamos em nexialismo, que é a capacidade de ligar isso, né, de tornar isso prático e tracionável, né, nas empresas, nos negócios, na vida das pessoas, entre outros. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada. Estou muito feliz de você ter vindo, aprendi muito aqui e quero já deixar um convite para que você venha outras vezes aqui participar de mais podcasts. Vai ser um prazer. Obrigada pela oportunidade. Luciana Suman, uma das maiores especialistas do Brasil e do mundo nessa área naval da Marinha Mercante, né? Ela foi indicada por um amigo meu, Chaya, lá do CIST. Muito obrigado. Amigo em comum. Amigo em comum, foi excepcional, não podia ter sido diferente, é uma pessoa brilhante. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast.